Uhum. Então, boa tarde a todos. Em nome da Escola Doutoral da Universidade de São José, queria começar por agradecer à Fundação Rui Cunha, em especial à própria pessoa, o arquiteto Francisco Ricardo, que teve tão participante também na organização do evento. E é com grande satisfação que dou início a esta sessão hoje com o privilégio de receber a professora associada Sílvia Siqueira, da Universidade Estadual do Ceará, no Brasil. A professora Sílvia Siqueira é uma reconhecida especialista na área de História, com um percurso académico sólido, tendo já desenvolvido parte da sua investigação em Roma. Liderou e lidera o grupo de pesquisas narrativas, experiências e espaços no mundo antigo medieval e o Laboratório de Estudos Interculturais sobre o Oriente e o Ocidente. O seu trabalho é fundamental para compreendermos o protagonismo do feminino na Antiguidade Tardia, bem como a importância da iconografia na construção da memória coletiva e as conexões culturais no Oriente cristão. Hoje, a professora Sílvia irá apresentar a sua comunicação intitulada Itinerário Egiriai e Afrescos das Catacumbas, peço desculpa. A história e iconografia na escrita feminina e nas imagens funerárias do século III e IV depois de Cristo. Professora Sílvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O palco é seu. Eu gostaria também. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer muito a recepção de vocês. É muito calorosa. E eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, compartilhando aí meu trabalho. Já faz alguns anos que eu estou nessa trajetória de fazer história das mulheres na antiguidade, especialmente história das mulheres no cristianismo antigo. Então, o meu percurso ele tem um recorte cronológico que vai do 2º século depois de Cristo até o 6º século depois de Cristo. E eu me ocupo sempre de procurar as mulheres, né? No rico movimento cristão que nós temos de ascensão do cristianismo, da Igreja Católica e tudo mais. Então, já fiz algumas biografias de mulheres e muito importantes e que são pouco conhecidas, né? Justamente porque a história acaba privilegiando determinados aspectos para dar um enfoque maior às questões mais estruturais e menos aos personagens, às mulheres, aos pobres, enfim, essa coisa toda. Então, eu faço parte de um núcleo que privilegia esse estudo das mulheres e essa ação feminina na história, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande compartilhar com vocês o meu trabalho, né? Espero que vocês gostem, né? E a personagem que eu trabalho, que eu trago hoje para vocês é a Egéria, né? E é um texto muito importante que foi escrito no 4º século. A datação ela é sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas provavelmente entre 380 até 385 esse texto foi escrito. Ou seja, é muito importante esse documento histórico, porque nesse período nós temos a biografia de algumas mulheres, mas que foram feitas pelos seus mestres espirituais. Por exemplo, São Jerônimo escreveu sobre algumas mulheres, Paládio escreveu sobre outras mulheres, Paulino de Nola, Santo Agostinho, todos eles trazem em sua obra história de algumas mulheres ou biografia de algumas mulheres. A Egéria não. O texto da Egéria é um texto escrito em primeira pessoa. Ela escreveu, né? E ela escreveu contando uma peregrinação que ela fez para a Terra Santa. E o texto ele foi encontrado no século XIX. Então, é muito autêntico, né? Então, e aí
eu trabalhei, fiz um estudo desse texto, do texto escrito, mas como eu estou disse agora há pouco, né, o meu trabalho, a minha vocação, digamos assim, é trazer as várias mulheres desse período e não uma ou outra. Então, eu resolvi discutir um pouco mais essa diversificação de fontes históricas, trabalhar um pouco este documento, esse texto escrito e tentar encontrar outros documentos que pudessem também retratar mulheres no quarto século, né? Bom, então, o objetivo desse meu trabalho aqui é apresentar para vocês uma relação que eu fiz entre esse texto escrito, o itinerário de Egéria, e algumas imagens de mulheres que foram feitas mais ou menos nesse período, para a gente encontrar, digamos assim, um tipo ideal, né, da figura feminina na Antiguidade Tardia. Então, eu vou começar apresentando para vocês aqui o primeiro elemento, né, é o texto escrito. Como eu disse para vocês, esse texto, ele foi encontrado, né, um pergaminho, ele foi encontrado na cidade de Arezzo, na Itália, né, e ele foi encontrado com vários outros documentos que foram reunidos em um único fundo, que ficaram conhecidos como os Códices Aretinos, tá? É um conjunto de documentos que compreende mais ou menos 600 exemplares de diferentes documentos, né? Os primeiros 445 documentos são descritos e editados por um pesquisador importante chamado Gianfrancesco Gamurrini, né? E ele que encontrou num monastério bem distante, numa exploração que ele fez, ele encontrou esses inúmeros documentos e foi reunindo aos poucos, né? Então, trata-se de um códice em pergaminho do século XII, que contém um tratado sobre mistérios, contém 2 hinos escritos por Hilário de Poitiers, e no final do fragmento, cujo conteúdo se resume a uma narrativa de viagem com 44 páginas, tá? Esse conjunto ficou conhecido como Codex Aretinos, né? Aqui. Essa aqui é a foto dele, de uma parte dele original, né? Que está exposto, né? E esse texto original que a gente vai trabalhar, ele não está completo, tá? O que temos hoje corresponde aos capítulos 31 e 74 do Código Aretinos 405, tá? Então, o que falta nesse texto? Falta o início e falta o fim, mas dá para a gente reconstituir, né? O texto não tem início e fim, há lacunas no meio, e o primeiro desafio a ser solucionado foi estabelecer uma autoria dessa composição. Então, quando Gamurrini encontrou o texto, ele foi selecionando aos poucos e foi estabelecendo ali a leitura daquele latim daquele período, né? E aí, como era um manuscrito do século XII, falando de um período anterior, houve vários momentos de discussão da veracidade ou não dessa documentação, né? Mas houve uma coisa comum que nenhum estudioso contestou. É um texto que foi escrito por uma mulher. É um texto escrito em primeira pessoa, né? Que fala para outras pessoas aquilo que ela está experimentando, que ela está vivenciando. Ninguém contestou. O latim e a primeira pessoa. Então, foi um texto escrito em primeira pessoa por uma mulher endereçada para outras mulheres, narrando uma viagem de peregrinação à Terra Santa. Uma novidade no panorama da cultura escrita daquele período, certo? A surpresa trouxe à luz um elemento único no contexto literário antigo, que foi o texto escrito por uma mulher em uma época em que o analfabetismo cresceu muito em decorrência de inúmeros fatores, especialmente a fragilização do espaço citadino e das instituições escolásticas, que nós sabemos que
no quarto século e no quinto, a gente tem um declínio muito grande, né? E há também um aumento significativo do analfabetismo. A gente já sabe que é uma população predominantemente analfabeta, um grupo muito pequeno domina as letras, e a gente tem alguns escritos de mulheres raros, sempre mulheres da elite, da alta elite, né, que escreveram. Então, e nenhuma delas escreve em primeira pessoa, né? E vem aí a Egéria dar essa novidade para nós. Sabe-se que as mulheres sempre escreveram, mesmo em tempos mais antigos, algumas fazem parte de um conjunto da cultura escrita de modo amplo. Temos exemplos notórios, como das mulheres cristãs que trocaram cartas com seus mentores espirituais, ou temos também o diário de Víbia Perpétua, que narrou a sua prisão, os acontecimentos no cárcere e o seu julgamento, que é também um texto que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Temos também uma nobre romana chamada Faltônia Betitia Proba, muito intelectualizada, muito culta, né? A Proba escreveu um cento em versos hexâmetros, imitando Homero, fantástico, mas falando da missão de Jesus. Ela imita o Homero e escreve. É lindo esse poema, né? Por fim, a gente tem a imperatriz Eudócia, né, esposa do imperador Teodósio II, que era muito culta e versada nas letras clássicas, que escreveu também poesias, escreveu outros textos, né? Ao lado de mulheres que escreveram, há relatos de outras figuras importantes que viajaram pela Terra Santa como peregrinas. A Helena, mãe do imperador Constantino, depois santificada, beatificada como Santa Helena, né? Ela viveu mais ou menos entre 248 e 329. Ela foi biografada pelo Eusébio de Cesareia e pelo Rufino. Então, a gente sabe que ela peregrinou pela Terra Santa durante 2, 3 anos também. A gente também, uma nobre romana, Paula, que viveu entre 347 e 404. O São Jerônimo escreveu o epitáfio dela, fez a biografia dela, né? E a vida dela foi contada com as suas viagens de peregrinação a vários lugares santos também. Nós temos também Melania Maior, né, que viveu entre 350 e 410, cuja vida na Terra Santa foi contada por Evagrio Ponte, por Paulino de Nola e Paládio. Todas essas mulheres, elas foram elogiadas e enaltecidas pelos seus respectivos biógrafos. E foi, cada um dos seus biógrafos introduziu esse discurso, a vida delas, contando com diferentes finalidades, né? E aí, o que tem em relação a essas história dessas mulheres com a Egéria, a diferença é que ela está contando, ela está falando dela, né? Não é alguém que escreveu sobre ela. Então, essa é a importância, né? Aqui, para vocês compartilharem aqui comigo, né? A gente tem as primeiras traduções do texto, tá? E aí foi muito difícil para localizar quem era ela. Então, e essa primeira localização e identificação da autora foi feita com base nesses biógrafos que eu falei para vocês anteriores, né? Então, esses biógrafos que haviam escrito sobre outras peregrinações, os monges do século XII que copiaram esse texto antigo, eles usaram como hipóteses, né? E aí, falando assim, não, pode ter sido o Gamurrini mesmo, ele entendeu que seria uma Sílvia, minha xará, tá? Então, ele nomeou o texto como peregrinação, né, da Santa Sílvia de Aquitânia, em 1887. Depois, houve outros autores também que concordaram, não, pode ter sido a Sílvia e tal, e não sei o quê. Só que, quando a gente trabalha na história, né, vocês sabem, um faz o levantamento histórico, faz a reconstrução histórica, o outro vai rever, refazer, encontra outros documentos, e aí as coisas vão alterando, né? Então,
encontraram outras cópias e que trazia vários nomes. Nessas outras cópias, a gente encontra várias identificações dessa autora, tá? E aí vem o problema, encontra-se documentos em que o nome é identificado como Equéria, ou Exéria, Etéria, Eiéria, Aiéria, Egéria, Etéria e a Etéria, tá? Então, sobre o nome, sobre a autora, há uma diversificação muito grande. Então, o Gamurrini, ao informar sobre o documento, ele destaca que se trata de uma grande obra que registra os lugares santos e relata uma peregrinação cumprida. Cito agora o Gamurrini. Eu não sei se eu coloquei aqui. Eu não coloquei. Ele diz assim, o Gamurrini, na primeira tradução dele, o texto foi escrito por uma mulher pia e culta, gratia orationis, que com humildade e verdade informa aquilo que viu e provou em suas laboriosas excursões, não para falar de si, mas para instruir outros e testemunhar a verdade da Sagrada Escritura, porque o texto, ele é muito interessante. Ele é escrito, o itinerário que ela cumpre, a viagem que ela cumpre, tem base as passagens bíblicas. Ela mesma fala, estou seguindo aqui as Sagradas Escrituras, e ela vai visitando os lugares santos, tá certo? Bom, a gente tem o autor, o Kohler, né, que ele lançou a hipótese de que seria Gala Placídia, a filha do imperador Teodósio I, né? Ela também viajou muito, mas a suposição de que seria a Gala Placídia não foi adiante, só que incentivou o Gamurrini a pesquisar autores que escreveram entre o IV e o V século sobre peregrinações. Ao ler a biografia da Melânia, que foi escrita pelo Paládio na História Lausíaca, ele observou a informação de que a nobre dama teria viajado de Jerusalém para o Egito, acompanhada por uma beata de nome Silvânia, a virgem que era parente do prefeito Rufino. E aí, então esse nome foi vertido para o grego, né, como Sílvia, que seria uma parente do ex-prefeito Rufino de Aquitânia, portanto oriunda de família de elevada posição social, da alta aristocracia ocidental, e assim a identidade hipotética da peregrina foi estabelecida. O manuscrito recebeu, então, o nome de Peregrinatio Silvia, que a gente viu aqui. Agora, aqui, né? Aqui, voltando só para vocês verem, à medida que vai dando os nomes. Aqui. Então, era a Silvia, mas infelizmente, mesmo sendo meu nome, né, não foi. E em 1903, teve um sacerdote beneditino chamado Dom Mário Ferotin. Ele encontrou uma carta redigida no século VII com surpreendente uniformidade entre o itinerário de presumível Sílvia e as viagens de uma mulher. O conteúdo escrito por Valério del Bierzo, monge espanhol, é um hino em louvor à viagem de peregrinação ao Oriente e contém vários elogios aos méritos de uma beata ao empreender uma longa e árdua viagem aos lugares santos. Assim, a peregrina de grande coração, exemplo de coragem e arroja magnânimos, se chama Etéria. Então, assim, sendo Dom Ferotin, ele estudou minuciosamente esse manuscrito e considerou ter encontrado as principais informações do manuscrito, como data, duração da viagem, ponto de partida, as diferentes etapas, e sua obra tem sido considerada como a fonte mais segura para o esclarecimento, não apenas do nome da viajante, mas também do lugar de partida. Ele traz, então, ele faz uma crítica historiográfica do documento ali, muito detalhada, para estabelecer as hipóteses dele, né? Posteriormente, foram encontradas pelo menos 6 cópias manuscritas da carta de Valério de Bierzo, com diferentes grafias, para o nome da autora, como eu apresentei aqui para vocês. O Ferotin, ele não vai aceitar essa forma aqui, Egéria, tá? A forma Egéria aqui, que é a nossa que a gente utiliza, logo no início, como ele é um monge beneditino, conhece os estudos clássicos, ele vai dizer, não pode ser Egéria, porque Egéria é a ninfa da mitologia grega.
tá? Então, eu já vou descartar esse nome. Aí, mas nesses outros 6 documentos, as grafias são diferentes, porque a grafia ela vai mudando de acordo com o local que está sendo compilado o texto, né? Bom, ele não aceita, né? A hipótese seria como que pode um copista mais inteligente do que os outros ter escrito, enfim, conhecia os textos clássicos e tal. Ele, não, vamos tirar esse nome aqui. Então, ele adotou o nome Etéria com TH, que seria, para ele, teria um significado de celestial, né? E não... E essa explicação dele, que ele deu lá, foi aceita pela maioria dos críticos, só que alguns passaram a usar o termo a etérea, né? Como eu mostrei para vocês aqui, a última. E houve quem defendeu a tese de que seria o nome Euxéria, né? Que passou a ser entendido como grafia correta. Finalmente, a forma Egéria foi considerada a melhor indicadora da escrita correta, por comparecer em um outro documento que foi encontrado posteriormente no manuscrito de São Marcial de Limonges e da Abadia de Celanova, encontrado em Oviedo. Então, ali ele traz essa grafia, daí todas as pessoas que tinham dúvida que seria do nome, não. Agora sim, todo mundo concordou que o nome dela é Egéria. Então, depois de tanto trabalho, gente, que foi identificar o nome dela, houve a discussão para entender da onde ela é. Tá? Então, após a identificação da autora do itinerário, o segundo problema colocado foi o local de origem de Egéria. Um estudo da língua trouxe interessantes discussões sobre o nome. É muito bacana. Gostaria de ter tempo de compartilhar com vocês a discussão da origem dela. É muito instigante, porque eu fui encontrando nos documentos uma disputa de origem entre Portugal e Espanha. Portugal reivindicando, não, ela é portuguesa, né? E a Espanha não, ela é espanhola, tá? Então, e o debate é maravilhoso. Bom, encontrar o espaço original da peregrina seguiu as pesquisas já efetuadas sobre a identificação, desta vez com destaque para o idioma. Inicialmente, seguindo as conclusões extraídas do nome, entendeu-se que ela seria da Gália, mais precisamente de Aquitânia. Em seguida, definiu-se que seria da Galiza, a terra de origem. Entretanto, as hipóteses mostraram-se frágeis e inconsistentes. A partir das especificidades linguísticas, o estilo e linguagem permeada por todas as línguas românicas, notou-se uma singularidade que reúne vínculo entre galicismo e hispanismo. Assim, o texto exala uma simbiose linguística que indicaria a origem hispânica, justificada pelos inúmeros hispanismos presentes na composição do itinerário. Enfim, a autora recebeu o nome, status social e local de origem. Egéria provinha da província da Galécia e a viagem de peregrinação teria ocorrido entre 381 até aproximadamente 383. Então, a gente trabalha aqui com a ideia do quarto século, né? E aqui, para compartilhar com vocês, essa é a província da Galécia. Então, a gente não tem Portugal e Espanha ainda no quarto século. Não tem, né? Vai demorar ainda uma época. Aqui, então, seria a província da Galécia, né? Depois, essa parte aqui é chamada Hispaniae, né? Mas há uma divisão. Essa província ela é altamente dividida. Seguramente, Egéria seria daqui, tá? Por quê? Por conta exatamente dessa composição linguística que é seguramente dessa região. Então, a gente poderia dizer ali, entre Braga e Santiago de Compostela, tranquilamente ela seria dali, né? Exatamente tendo essas especificidades linguísticas aí. Bom, feito isso, isso ainda requer debates ainda entre Portugal e Espanha. Aí a gente pode começar a entender um pouquinho
o texto, né? Então, aqui mais só compartilhando com vocês a província da Galécia, né? E a gente tem já o Paulo Orósio, que é um autor, né, do quarto século, ele traz muitas coisas das dioceses, das divisões, como são divididas. Ele mesmo tem uma obra importantíssima em língua portuguesa, né? E ele traz, então, muitas informações. Só que não dá para a gente dizer se ela é bracarense, né? Enfim. Mas só dá para a gente colocar algumas questões muito interessantes. E esse debate sobre a nacionalidade dela me envolveu muito nas minhas hipóteses, nas minhas pesquisas, e eu achei muito curioso e vou compartilhar aqui com vocês. Como nós definimos já o lugar dela, eu passei a entender, procurar entender, o que ela falava dela mesma. Eu já tinha feito um trabalho com esse texto e analisei como ela discorria sobre os lugares. Eu me preocupei com a espacialidade, com o tipo de relações que ela teve com pessoas que ela foi encontrando durante a viagem. A primeira parte do texto, ela vai descrevendo os lugares santos que ela vai viajando, vai encontrando pessoas interessantes. Na segunda parte, é um documento muito precioso sobre liturgia do quarto século. Ela descreve a Páscoa perfeitamente, dia a dia, como eram feitas as comemorações em Jerusalém, tá? Bom, então, conforme vimos acima, o documento estava mutilado, sem conter o título específico, de onde os tradutores e estudiosos deram títulos artificiais para o manuscrito. Alguns, peregrinatio aeterea, né, quando concebe a natureza do relato como memória de peregrinação religiosa. Então, aí vai depender de quem fez a tradução. É uma memória de uma peregrinação, eles colocam peregrinatio, tá? Mas, e é o texto que eu uso aqui para vocês, é itinerarium, porque itinerarium é a palavra latina feita para descrever as viagens no mundo antigo. É a palavra romana tradicional utilizada quando eles iam fazer um percurso, uma viagem longa de Roma para algum dos recantos das províncias. Eles diziam, nosso itinerário, nosso caminho, né? Então, se alguém de vocês tiver interesse em estudar e tal, é sempre bom entender que é o ponto de vista de quem traduziu ali naquele momento que dá o título, tá certo? Aqui a gente rota, viagem e tal. Bom, ela vai, aí eu vou mostrar para vocês um pouco. Primeiro ela mostra os lugares, né? Então, ela vai trabalhar com uma espacialidade incrível, descrevendo os lugares, né? E o texto, que não tem o início, mas onde nós encontramos a primeira frase, que a gente chama de livro 1.1, ela fala o seguinte, ó: os lugares eram-nos mostrados seguindo as escrituras. Depois, a pé, chegamos a um lugar onde aquelas montanhas entre as quais passávamos se abriam e formavam um vale sem fim, imenso, completamente plano e belo. E além do vale, apareceu o Monte Santo de Deus, o Sinai. Então, ela foi até o Monte Sinai, seguindo lá as Sagradas Escrituras, onde Moisés teve o primeiro contato, né, com Deus. Egéria segue em parte esse itinerário, mas ela cria com muita originalidade e expressa com naturalidade o seu desejo de ali estar, ver e sentir aquela atmosfera mística e que suporta a sua fé. O diário de viagem constrói não apenas um traçado geográfico e topográfico, mas registra as cerimônias que cada local celebrava. Algumas vezes a narrativa cotidiana parece enfadonha, mas ela procura trazer para suas leitoras a possibilidade de aproximação daquela paisagem exuberante e não completamente isenta. O texto proporciona um delicioso sabor narrativo em suas memórias de viagem
incita as amigas e realiza um ardente desejo de conhecer os lugares onde milagres ocorreram, onde os verbos ver e presenciar se harmoniam em um sentimento religioso comum. Então, aqui já vem o meu trabalho de fazer um escaneamento exatamente, tentar encontrar o que tem de pessoal dela ali, né? Então, eu vou me perguntar o que ela fala sobre ela mesma. Ela diz o seguinte, ela não faz uma apresentação direta, né? Ela vai aos poucos contando e parece que ela vai narrando e tendo vontade de que as outras pessoas façam aquela viagem também, tá? Então, aqui, ela vai dizer o seguinte, ela começa, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, a primeira apresentação que eu encontro, que ela fala de si mesma é essa, ó. Por vontade de Cristo nosso Deus, com a ajuda das orações dos santos que nos acompanhavam e com grande esforço, porque era preciso subir a pé, pois não se podia fazer a subida sobre uma sela. Entretanto, não se sentia este esforço, porque o meu desejo de fazê-lo cumpriu-se ele, vontade de Deus. Então, aqui ela usa um termo técnico muito importante, né? E a língua latina mostra para a gente com muita rigidez a funcionalidade da palavra na frase desejo, né? Então, olha, desejo, vontade e aspiração. E aí é aqui que a gente fica conhecendo, olha, ela, por grande vontade, por grande fé, ela falou, eu vou ver os lugares santos, né? Depois, a gente tem um outro momento que ela fala dela mesma. Algum tempo depois, quis ir também na região de Ausites para ver a tumba de São Job para rezar. Via muitos monges santos que vinham dali para Jerusalém para visitar os lugares santos e rezar. Ao contarem detalhadamente sobre aqueles lugares, tornaram maior o meu desejo de suportar o esforço de ir também até aqueles locais. Se é que se pode falar de esforço quando uma pessoa vê o seu desejo realizado. Mais uma vez ela vai dizendo, olha, a viagem está difícil, está cansativa, estou cansada, mas ao mesmo tempo, quando ela realiza essa vontade, ela relativiza, né? E aqui tem outra frase, ó. Então eu, como sou curiosa, comecei a perguntar. Então vamos lá, os verbos desejar, o verbo ver, enxergar, assistir, perceber algo, e o verbo curiosa, a vontade de aprender, explorar ou investigar. Então, né, essas frases, elas vão colocando egéria um pouco na nossa vontade de tentar ouvi-la, né? Qual é a vontade? Bom, então, desejo, ou curiosidade ou desejo estimulam as experiências sensoriais da visão e da presença. Verbos que expressam a percepção dos sentidos, particularmente o estímulo à percepção visual. E vocês sabem, nós temos em português, é por isso que é muito importante a gente valorizar muito nossa língua, porque nós podemos dizer uma mesma coisa e usar 6 palavras diferentes, né? Ver, olhar, né? Que podem ser utilizadas em modos diferentes. Então, o verbo vídeo, né? E ostendo, tá? E aí, vamos destacando aqui o que ela fez. Ó. Tínhamos visto também o lugar, víamos em frente o cimo da montanha, vi um lóculo ligeiramente mais alto, para ver a tumba de Job, vimos à nossa esquerda um vale ameníssimo, de onde víamos em frente. Assim vi naquela cidade muitas tumbas de mártires, ver ali estes santos e verdadeiros. Vimos também no lugar perto do poço, por terra e pela pedra enorme, também naquela cidade vi uma igreja muito bela. Então, a gente vai escaneando esse texto, né? E mostrando que o sentido que ela está utilizando é o sentido da visão, né? Então, ela, ao escrever o diário, a Egéria assume uma linguagem própria,
cuja sintaxe faz ver um estilo pessoal motivado pelo desejo, seu estilo exprime individualidade e singularidade, é visível o uso de expressões capazes de iluminar e evidenciar uma força propulsora da sua narrativa, o estilo pessoal individualizado reflete a sua força criadora no emprego de algumas palavras capazes de iluminar uma pessoa intensa, uma alma ansiosa, em busca de expressar a realização de um desejo, né? Então, a gente está em frente, uma situação em que ver é uma coisa fundamental. Mas, se pensarmos hoje na atualidade, nesse momento especialmente, a gente tem uma cultura altamente imagética, né? Todo mundo quer filmar, fotografar, levar alguma coisa, quer dizer, desde essa viagem anterior, do quarto século até hoje, a gente tem ainda esse desejo de ver, de tornar presente aquilo que a gente está vendo naquele momento. E quando eu estudei esse texto, eu comecei a encontrar, como eu disse para vocês, esse debate entre Portugal e Espanha, reivindicando a nacionalidade da Egéria, mas em algumas fotos de Santiago de Compostela, utilizou brilhantemente a imagem dela para promover as viagens de peregrinação até Santiago, né? Inclusive, aqui, eu trago para vocês aqui várias imagens que eu fui encontrando da Egéria, né? E tem aqui um selo, um selo espanhol que comemora o 16º centenário da viagem de Egéria, foi lançado em 1984 em Santiago de Compostela, tá? Eles fizeram a comemoração e eles têm a peregrina Egéria como uma das embaixadoras, né? Da pessoa que personifica a peregrinação também. E aí eu fui pesquisando em jornais portugueses e espanhóis e fui encontrando vários tipos de representações visuais para essa peregrina, tá certo? Então aqui a gente tem um artigo do jornal A Voz da Galícia, do dia 8 de maio de 2022, que ele vai falar da viagem da Egéria, né? A gente tem a capa de um livro aqui do Arturo Iglesias, Egéria nos Limites do Mundo, nos Limites do Mundo, né? Aqui. E essa imagem eu encontrei em várias representações de jornais, livros espanhóis. E fiquei muito curiosa para saber de quem esse rosto, né? De quem essa mulher. E aí, então, a Egéria é a primeira peregrina, uma mulher do diário e tal. O artigo foi publicado, essa aqui, a apresentação, tem muitas imagens dela. E aí, eu fui pesquisando e encontrei esta imagem, que na verdade é a imagem de uma mulher que foi pintada em um sudário, em um lençol, no século II, no Egito, tá? Então aí eu entrei num outro momento de pegar esse texto da Egéria escrito e pensar como seria essa imagem dessa mulher, que a comunicação visual utilizada até então, né, foi pegar num sudário lá do Egito, sofisticadamente pintado. Então, Egéria criou a representação de si mesma, né, por meio das suas palavras, seu diário. Infelizmente, não temos um retrato ou uma fotografia que possa representá-la fisicamente. Não obstante, é comum encontrar as imagens que supostamente possam representá-la. Por exemplo, o sudário do século II d.C., encontrado no Egito, no sítio de Fanho, né, como se fosse o retrato dela. Ela se popularizou como uma viajante corajosa e intrépida, que se lançou em busca da realização de um desejo interior e, para obtê-lo, cumpriu uma longa e cansativa jornada exterior com deslocamento espacial. Quis caminhar para ver. Essa busca visual reflete também uma jornada interior muito pessoal. Assim, construiu-se uma imagem a partir do seu diário de viagem. A construção dessa representação é muito sugestiva e, atualmente, a representação visual está presente nos mais diversificados suportes. Ela é imposta massivamente no cotidiano moderno, autêntico ou não, há uma exposição massiva dessa imagem, tá? E tem até várias pesquisas
que dizem que utilizaram essa porque é uma figura bem espanhola, né? Enfim, é um debate aí também sobre isso, né? É fato que a criação de imagens é parte da natureza humana e da sua própria existência onipresente em sua ação nesse planeta. Por isso mesmo, é mais um tipo de documentação histórica que auxilia a entender as lacunas existentes nos textos escritos. A representação figurativa e imagética pode se constituir num repertório útil porque é capaz de compartilhar diferentes experiências não verbais e ampliar o conjunto analítico ao conduzir a imaginação em relação ao passado. As imagens têm ação que independe da tipologia, seja um objeto de devoção, seja um meio de persuasão ou informação, ou até mesmo prazer, elas testemunham antigas formas religiosas de conhecimento e crença. Elas são guias para entendermos o poder das representações visuais na vida religiosa e política de culturas passadas, tá certo? A inexistência de uma imagem de Egéria não invalida a possibilidade de pensarmos como poderia ter sido a imagem física dela, seu retrato. O mundo antigo produziu retratos femininos encontrados em ambientes funerários, em túmulos e catacumbas. Também em sudários de múmias com pintura da imagem de pessoa sepultada. Do latim imago, a palavra indica retrato, figura, desenho, ilustração, representação. De modo geral, é o termo utilizado para se referir a qualquer coisa que seja perceptível por meio da visão proporcionada pelos olhos. Assim, ver uma imagem é um ato da mecânica óptica. Mas há também a palavra imaginação, que nos coloca no ato de pensar e criar imagens mentais a partir dos outros sentidos independentes de uma lógica. É mais uma experiência que envolve os 5 sentidos. As imagens trazem mensagens muitas vezes não perceptíveis em um primeiro momento, mas que criam outras percepções. Se por um lado não temos nenhuma imagem de Egéria comprovada, por outro lado, temos abundantes representações que são utilizadas para retratá-la. São suposições que se inspiram em vários elementos do imaginário social, como a época, os costumes, os lugares sociais, etc. As produções apresentadas delas são retratos que se caracterizam por traços individuais específicos que estilizam a fisionomia feminina naquela época e lugar em que o texto foi produzido. Bom, então aqui agora vamos entrar no segundo momento. Então vamos trabalhar um pouco, vimos o que ela falou dela, agora a gente vai ver o que a imagem que foi construída dela a partir do texto pode nos dizer e tentando encontrar outras imagens do período, que não são dela, mas que são imagens de mulheres, né? Então, algumas coisas a gente tem certeza desse trabalho, ó. Não há dúvida de que Egéria era cristã. Então, como seriam representadas as mulheres cristãs no final do quarto século? No terceiro e quarto séculos, no mundo romano, a arte figurativa ainda compartilhava elementos de continuidade da arte helenística romana que imperou por muito tempo. Isso quer dizer que a arte cristã germinou em um terreno muito fértil de uma longa tradição artística. Ao nascer, ela já estava madura. A arte cristã já nasceu velha, porque os autores cristãos se utilizaram de meios de expressão e de difusão próprios do seu tempo para serem compreendidos pelos seus contemporâneos. Utilizaram uma linguagem usual, de compreensão clara, apenas alguns detalhes foram acrescentados, algumas particularidades em pequenos detalhes e determinados elementos simbólicos que eram entendidos naquela época como tipicamente cristãos. Utilizou-se o recurso da tradição e somente em elementos específicos fizeram as adaptações necessárias, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho com as imagens. A primeira coisa, então, que eu quero apresentar para vocês são esses retratos funerários, né? Aqui são sudários, são lençóis, né? Eles foram escavados no Egito, em período de dominação romana, já. Então, já tinha passado aquela fase das múmias e tal, né? A gente está no ano 200
300 depois de Cristo, no período do imperador Adriano. E o hábito de sepultar naquele momento era envolver o corpo num sudário, num lençol de linho, mas esse lençol de linho, ele era pintado antes da morte da pessoa. As pessoas já faziam o seu próprio retrato, né? O sudário, ele era delicadamente envolvido no corpo e o rosto da pessoa ficava ali preservado. Então, a gente tem essas figuras aqui, ó. Esse é um sudário do século III depois de Cristo. Ele está no Museu do Vaticano, tá? E a gente vai ver as similaridades. Então, estou procurando a técnica de fazer os retratos, né, das similaridades. Esse sudário aqui é do terceiro século depois de Cristo também, está no Museu do Louvre. Esses sudários, eu acho que a da Dama do Vaticano, essa aqui, ela está em exposição. Mas essas aqui que estão no Louvre não estão disponíveis para visitação, fazem parte da reserva técnica só. Então, esse aqui é um sudário também do terceiro século depois de Cristo, que está no Museu de Benaque, em Atenas, tá certo? A nossa querida que a gente viu aqui, né, é do século II depois de Cristo, como eu disse para vocês, né? E aqui esse é um sudário do quarto século que está no Museu de Florença, tá? Então existem, vocês podem perceber, as características dos olhos, as imagens, né, dos sudários, elas trazem, então aquilo que a gente viu, que a Egéria traz para a gente no texto, de ver, de estar presente, a técnica da pintura, ela traz na exploração técnica do tipo de olho de construção que é feito. Então, os retratos funerários de sítios arqueológicos diferentes, de Fanion, né, que é uma região do Egito, e Antinópolis, características do rosto com intensidade do olhar, o desenho da boca, a frontalidade dos olhos e exageradamente grandes penteados típicos da época representada. Então, a gente vai vendo que as coisas vão se encontrando, que nada está separado, né? E aí, como eu li agora anteriormente para vocês, essa arte cristã, ela se utiliza primeiramente da tradição greco-romana de pintura, que é uma pintura idealizada, né? Mas gradativamente vai mudando técnicas e padrões para depois criar a sua própria maneira de representar, né? E aí a gente tem as origens da iconografia cristã, podem ser analisadas na composição do retrato, cujo esquema compõe a figura, com certa hieraticidade, né? Aquela coisa mais distante, né? Ou seja, denota uma atitude de indiferença ao exterior, e ela está focada na dignidade e na função da figura representada. Alguns retratos cristãos podem ter se inspirado em modelos de representações em sudários de múmias egípcias, como a gente viu aqui, né? A fixidez no olhar, os olhos muito grandes, as pupilas dilatadas, a frontalidade, né? E as imagens produzidas revelam pouco interesse pela personalidade da pessoa, mas trazem características típicas da iconografia do quarto século. Por exemplo, as mulheres representadas nos cemitérios dos Jordanos. Então, essa daqui eu vou aprofundar um pouco mais. Essa aqui é a linguagem estilizada, só para dizer para vocês, né? O estilo. E essas são figuras de catacumbas cristãs, tá? Que são posteriores àquelas encontradas no Egito. Mas a gente vai ver que a técnica, a frontalidade do olhar, os olhos, né? O nariz. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Perdão. Aqui. Todas elas são representadas com ricas vestimentas. A gente vai vendo aqui. Não tem nenhuma delas que não tem um colar no pescoço, uma joia no pescoço, um brinco na orelha. Nenhuma delas, tá certo? Cada qual tem a sua joia, tem o seu, né, o seu estilo, mas é também uma das técnicas da pintura.
E aqui as que são encontradas nas catacumbas também. Só que a gente vai ver que, por exemplo, aqui é numa catacumba, tá na parede, tem o véu. A gente vai vendo que, diferente lá das que foram produzidas no Egito, em Roma, elas serão produzidas com outras técnicas aqui. A frontalidade, né? As mãos em modo de oração e o véu sobre a cabeça, né? Vão indicando essas mulheres, né? Tem um estudioso de história da arte, o André Grabar, né? Ele explica que a construção iconográfica cristã é o início de um processo cognitivo que está além das expressões especulativas e se realiza por meio da visão e da presença. Né? Para este autor, trata-se de uma nova linguagem que difunde a dimensão contemplativa e visionária do mundo, um abrir dos olhos do espírito e do espectador que leva o olhar para um mundo suprassensível, o único digno de ser contemplado e admirado. Né? Além dessas, essa é são imagens muito... Essa catacumba em Roma, dos Jordanos, ela é fechada para visitação, porque tá um pouco deteriorada e tal, né? Mas aqui a gente tem outras imagens que eu trago para vocês também, né? Para vocês admirarem o que a gente comentou aqui. Então, o véu, a posição em oração. Aqui, essa é a defunta, tá vendo? E aqui a imagem conta a vida dela. Aqui ela amamentando uma criança, aqui provavelmente ela após a morte, e aqui não, né? Essa é a catacumba de Priscila, tá num cubículo que se chama velatio, né? O detalhe da figura da orante. Trata-se de imagens e seus traços implicitamente confirmados por duas cenas que ladeiam a figura principal do cubículo aqui, né? Nas quais a mesma mulher com os cabelos arrumados, penteados segundo a moda da iconografia feminina do período severiano. E pós-severiano está representada primeiro como esposa e depois como mãe, com o seu menino nos braços aqui. Aqui essas imagens já são um pouco mais... o detalhe, né? O detalhe do olho dela que eu quis trazer aqui para vocês admirarem. Só que aqui a gente vai vendo que a imagem ela já vai sofrendo uma certa... Não tem mais aquela idealização da arte greco-romana, da perfeição do corpo. Aqui ela está preocupada com o olhar realmente, com o rosto, com tudo mais, e menos com outros elementos que a arte anterior, que a gente falou, da arte greco-romana. Aqui é aquela imagem que nós vimos ali atrás, ela inteira, tá vendo? Então a roupa é ricamente detalhada, não é uma fotografia, o Wilbert foi o arqueólogo que encontrou no final do século XIX, ele é uma litogravura e aqui tem a original lá na biblioteca do Pontifício Instituto Oriental, aqui, né? Essa é uma ilustração de 1903. Mas o detalhe sempre das joias e da vestimenta, não se esqueçam disso. Aqui tem a Dionisas. Então eu quis trazer essa imagem para mostrar para vocês. Aqui são várias pessoas, então não sei, as catacumbas, né, são aqueles lugares subterrâneos, eram cemitérios antes dos cristãos adotarem como cemitério. Os romanos já enterravam seus mortos em catacumbas. E muitas vezes eles iam para passar o verão lá, porque era muito quente. Então, tem catacumbas que tem átrios enormes e tal, tá certo? Aqui, foram 5 santos enterrados aqui. A Dionisas é essa aqui, ó, o corpo dela. Então, vocês veem que o corpo dela foi depositado aqui, mas fizeram o desenho dela grande aqui, né? Então, aqui foram 5 mártires, né? E aqui eu trouxe uma imagem um pouco melhorada para vocês verem, né, que foi reconstituída. Então, aqui tem lá nessa parte aqui, tem a inscrição Dionísias em passe, Nêmese em passe, Procópio em passe,
Zoe em passe, Arcádia em passe. Então, ou seja, o nome de cada um e que todos eles estejam em paz, né? Então, é na Catacumba de São Calixto, está localizada no cubículo dos Cinco Santos. São representadas 3 mulheres, Dionísia, Teodora, Zoe, né? E, enfim, se vocês tiverem oportunidade, essa está à exposição tranquila. Aqui o detalhe para compartilhar com vocês, da Dionísias. Essa reconstituição, sinceramente, eu gosto de dizer, eu não gosto muito dessa, mas foi feita recentemente, né? Eles reconstruíram aqui. Eu gosto mais da original mesmo, tá vendo? Mas dá pra gente ver aqui os olhos dela e a riqueza da decoração. Então, esse jardim que está representado aqui vai colocando a gente no mundo depois da morte, que é um mundo do paraíso, né, do Jardim das Delícias e tudo mais. Aqui não dá para ver muito bem, infelizmente eu não consegui melhorar muito, mas dá para ver que todas elas têm o detalhe dos olhos, né? Então, aqui eu vou ler então minha conclusão, vou poupar vocês, eu já estou concluindo aqui, né? A minha conclusão é: o caminho proposto para esse estudo é uma análise comparativa entre o texto escrito e algumas imagens presentes em catacumbas e monumentos fúnebres de mulheres, elaboradas entre o século II e o IV século depois de Cristo. Por meio da iconografia, procura verificar possível identificação entre texto e imagem em uma semântica elaborada para as figuras femininas na arte cristã primitiva, as quais desempenharam papéis significativos na transmissão da fé. As imagens sepulcrais de mulheres aqui apresentadas podem inspirar a imagem de Egéria, objeto de nossas reflexões. Sabemos que as imagens nos proporcionam uma narrativa icônica. Para entendermos o significado de uma figura, é necessário considerarmos todas as articulações dos seus elementos, inclusive o próprio significado assumido no ato de olhar, o sentido em suas relações, particularmente o distanciamento que separa os personagens, seus gestos, seus comportamentos e posições. Aqui os olhos destacam-se, visto que Egéria não economizou em sua narrativa o reforço visual do ver. Destacam-se do ver, do olhar, do admirar, do testemunhar. No caso dos retratos, temos as imagens frontais colocadas objetivamente diante dos olhos do espectador. Ver de frente pode quebrar o caráter impessoal e distante da imagem, possibilitando estabelecer uma relação de olhares entre o personagem pintado e o destinatário da imagem. Todas elas destacam-se pela vestimenta rica e adornos sofisticados, seria indicação de que as mulheres pertencentes às classes mais abastadas estariam se convertendo ao cristianismo? Os retratos destoam dos conselhos comuns dados às mulheres de se vestirem com simplicidade, deixar as joias e os enfeites. Ademais, nenhuma dessas imagens são figuras passivas. As vestes, os elementos que adornam, os brincos, colares evidenciam a beleza majestosa da representação, enquanto o destaque da dimensão dos olhos transporta essas mulheres para um outro mundo, do ponto de vista histórico e simbólico. Os retratos femininos, utilizados em ambientes fúnebres, representam tons e significados de um discurso espacial e temporal, no qual a mulher era representada conforme os cânones da sociedade. Entretanto, alguns retratos são capazes de ilustrar a documentação textual que apresenta algumas nobres mulheres da aristocracia romanas convertidas ao cristianismo. Elas dão vida a um mosaico enorme de testemunhos da busca pela paz eterna prometida pela nova mensagem da salvação, mas também visibilizam o ambiente da instrução feminina, da capacidade de escrita e leitura, da sensibilidade expressa por meio da realização dos seus próprios desejos. Egéria constrói uma imagem de si a partir da visão e da presença
E do mesmo modo, as imagens disponíveis em catacumbas também reforçam os dois elementos. Assim, texto e pintura funerária são discursos sofisticados e simbolicamente elaborados que evidenciam a força e presença das mulheres na construção do cristianismo na Antiguidade Tardia. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos agora, se calhar, um tempo para perguntas do nosso público. É sempre difícil ver o público daqui com as luzes, mas estejam à vontade para começar. Eu fiquei com uma dúvida relativamente ao sudário. Sim. O sudário, nós ouvimos muito falar do sudário de Cristo, não é? Muito desse. Eu não sabia que era uma pintura prévia. A ideia que eu tinha, e confesso a minha ignorância, era que o lençol de linho que envolvia o corpo lhe tomava as cores e as formas. Eu pensava assim. Mas não. Diz-nos que é uma pintura que precede a morte. E é uma visão do artista perante o morto eventual. Exatamente. E como é que essa coisa, como é que esse corpo cobria o corpo, esse lençol cobria o corpo? O rosto ficaria sobre o rosto? Sim, Muito exatamente. O corpo, ele era delicadamente envolvido assim, e as bandagens, né, eles eram mumificados mesmo. E mais uma mumificação mais barata do que aquela faraônica que a gente conhecia antes. Porque aquela mumificação era muito sofisticada e muito cara, né? Os tecidos são de linho. Então, são pessoas de certa posição social, porque o linho era caríssimo. E aí, era uma bandagem muito grande que envolvia esse corpo. E a parte do rosto era colocada sobre o rosto. As técnicas de pintura, há várias técnicas de pintura e de fixação da cor, né? A mais utilizada chama-se técnica de encausto, que é utilizada a clara do ovo como um dos elementos para fixar aquela cor. Então, a pintura, ela é feita para manter, inclusive, a gente pode voltar aqui, olha, é muito interessante a gente voltar aqui para eu mostrar para vocês os detalhes, né? Então, o material utilizado, essa parte mais deteriorada aqui é a parte de deteriorização mesmo do lençol, tá? Mas tem uma crispina, que é um lençol que eu não trouxe para cá, mas que eu já fiz um estudo prévio, e da Dama do Vaticano, que é o lençol inteiro. Então, o corpo inteiro está pintado ali. Inclusive, os pés são colocados sobre duas pequenas almofadas. É muito interessante. E aí, esse da Crispina tem lá a idade dela, que morreu aos 42 anos, tá a informação embaixo. Esse aqui da Dama do Vaticano, por exemplo, né? Você vê a utilização dos olhos. Então, e todos eles, a fixação das cores, né? Então, essa técnica é feita para fixar essa cor, para você entender que ela está viva e não está morta, né? É a ideia realmente da preservação da vida eterna. E aí, o que eu estou estudando agora, e eu vou me aprofundar agora, eu vou para Roma já na próxima semana, eu vou passar 2 meses lá, é que várias dessas pinturas, algumas, a Crispina, por exemplo, que eu estudei, eles usam aquela cruz ansata, aquela cruz redondinha, né? Ansata é de alça, eu acho que vocês já viram, que é uma cruz redondinha assim. Então, elas têm também aqui na mão, é que eu fiz o recorte, mas esse sudário aqui, ela traz exatamente a cruz, então elas estão com a mão assim, e a cruz ansata está escrita aqui. A cruz ansata é um hieróglifo do alfabeto egípcio, né?
era um hieróglifo que significava vida eterna. Os cristãos, inicialmente, utilizam essa cruz. Então, a gente encontra em vários monumentos egípcios essa cruz relacionada também a inscrições cristãs, né? Mas, gradativamente, a cruz se abre para se desvincular da representação do hieróglifo egípcio. O sudário que a senhora se refere, ele já foi... Existe um debate muito grande ainda sobre se aquele linho, e o debate hoje que está na pauta é o tipo de linho que envolveu aquele corpo. Dizem alguns que é um linho que só tinha no século I. Dizem outros que não, que já é um linho com fabricação posterior. Então, esse é um debate que ainda está lá na pauta e, como vocês viram aqui pela apresentação que eu fiz, o quanto é delicado os estudos e o quanto demanda muita tecnologia e muito cuidado e também muito da manutenção das crenças, né? Da fé também. Então, esses elementos simbólicos trazem várias coisas para a gente. Posso dizer mais uma coisa? Sim, com certeza. A sua visão pessoal sobre Igéria, trazida aos tempos da atualidade, Sim. e do isolamento, da idolatria dos mortos. Eu acho assim, como historiadora, faz parte do meu trabalho colocar as coisas no contexto em que elas aconteceram, né? Então, eu procuro entender a Egéria no tempo dela, no IV século, né? E fico um pouco preocupada com a utilização da imagem, porque a gente vê essas imagens muito trabalhadas hoje na internet, nos lugares e tudo mais, né? E eu vejo, na verdade, o culto aos mortos é uma expressão do desejo da vida eterna. E a mensagem cristã traz isso, né? A vida eterna é o suporte da mensagem cristã. Então, espera-se que essas imagens, elas representem essa crença. Olha, eu morri, mas eu aguardo o dia do julgamento final, né? E no dia do julgamento final, todos nós vamos ressurgir dos mortos, né? Que é a ideia cristã. Então, eu acho que a arte e que as práticas funerárias, elas refletem isso, né? E quando a gente compara, por exemplo, os rituais funerários não cristãos com os cristãos, a gente vê que existe na mensagem cristã uma espiritualidade altamente profunda e sofisticada, enquanto que a gente vê em outras manifestações de preservação do corpo, não tem essa profundidade espiritualizada, né? Acho que o cristianismo, no seio do paganismo, ele traz essa espiritualidade que a religião tradicional romana não trazia. Então, a gente pode achar, eles têm vários deuses, várias deusas, mas isso mostra pra gente que era um vazio enorme, né? Que os deuses e as deusas tinham os mesmos defeitos que os humanos, que no fundo, não vai ter vida depois da morte e tal. O cristianismo traz essa ideia. E a prática funerária, o modo de enterrar, o modo de mostrar para quem está vivo, olha, meu corpo não está aqui, mas a vida eterna é para todos nós, né? Isso se reflete nessas práticas. Então, é muito importante. E eu vejo, por exemplo, a Egéria, a imagem dela foi utilizada, tem sido utilizada mais no contexto do turismo mesmo, da peregrinação, né? Muito utilizada. E sem valorizar, inclusive, quem de fato ela foi. Ah, foi uma peregrina, foi a primeira, ela viajou, mas pouco se fala dos detalhes que ela traz para a gente no texto. Da liturgia, por exemplo, que a gente entende como que era a liturgia da Páscoa a semana toda. Ela vai descrevendo, isso é super importante, que é diferente. As liturgias, né? Ainda que nós celebremos a Páscoa,
mas no quarto século se celebrava de uma maneira e hoje a gente se celebra de outra, né? Então, eu acho que a gente tem que entender as coisas dentro daquele contexto, né, em que que foi produzido. E não trazer os nossos valores para eles, tá? É diferente. É assim que eu vejo. Mais questões? Eu posso. Então, Mas ainda temos algum eu tempo. estou à disposição, Sim, viu? Eu posso perguntar se o estudo deste manuscrito se a fez ter vontade ou oportunidade de viajar até à Terra Santa e fazer o percurso da Egéria. Sim, eu já fiz. Sim, Egéria é, para mim, sobretudo, uma inspiração. Eu estou aqui peregrinando também, né? Eu fiz uma peregrinação à Terra Santa no ano de 2013 e fui para vários lugares, enfim. Só perdi a boda de Canaã, que eu cheguei atrasada à Terra Santa, mas depois fiz todos os percursos. Egéria é, para mim, uma inspiração muito profunda, não só de peregrinação à Terra Santa, mas de exemplo de mulher que teve a oportunidade de realizar o sonho dela. Ela era cristã, ela pega a Bíblia ali e fala, olha, eu estou aqui onde Moisés esteve. E ela traz, por exemplo, ela vai para Constantinopla, ela vai para o Egito, ela vai na Terra Santa, ela traz ali uma vivacidade muito grande, né? Então, eu acho que é uma pessoa de iniciativa enorme para a época dela, enorme, né? E que tinha possibilidades e fundos para fazer, porque ela viajou durante 3 anos. Ela me inspira profundamente, inclusive estar aqui é um pouco, estar revivendo um pouco a Egéria aqui no meu percurso, né? De trazer para vocês também, de conhecer Macau, de trazer para vocês o meu trabalho, de querer compartilhar a minha pesquisa. Há várias outras pesquisas sobre ela, a bibliografia é grande, mas é seguramente uma figura que eu acho que deve ser muito mais popularizada, né? E que é mais conhecida entre o grande público também, não como uma imagem única, exclusiva de turismo, mas realmente de viagem interior, de viagem real, física, espacial, mas também a viagem interior. Aconselho a leitura aí. Tem, viu? Tem várias edições, eu trouxe aqui na bibliografia. Tem várias, eu não coloquei todas aqui, mas da bibliografia para vocês, eu não sei como que é o acesso, mas assim, tem várias edições em português, tá? Essa aqui do Aires Nascimento é uma edição excelente. Ela é bilíngue, latim e português, da Edições Colibri, né? Não sei se é fácil aqui, mas é muito boa. Eu aconselho, não é grande, tem hora que ele é meio monótono, mas assim, é bom que você vai lá, pega o outro texto, né? Traz a Bíblia, vê o que ela viu. E aí a gente entende se foi realmente, né, o que a gente está imaginando hoje. Eu uso muito, da Colibri, a gente tem aqui a do Aires, essa é do Gamurrini, né? Aqui, ó, pronto, outra aqui da Colibri. Oliveira. É muito... Aconselho, viu? Não sei... Tem uma monografia, é muito bonitinha, eu não coloquei ela aqui não, mas que eu comprei em Portugal em 2019. Eu tenho vários textos da Egéria. O meu texto inicial eu trabalhei com esse aqui da Helena Gianarelli, que é uma tradução muito boa. Também trabalhei com as traduções de Portugal, né?
E depois, à medida que eu vou viajando, que eu vou encontrando, sou sempre uma curiosa, eu compro. Então, eu tenho umas 8 traduções, né? E tem uma que é uma monografia em que ela mesma fez os desenhos da Egéria. Então, à medida que ela foi estudando o texto, ela é uma monografia de final de curso de latim, de letras clássicas. Então, ela analisou o texto estrutural e depois ela mesma ilustrou. Muito lindo. Né? Acho que há várias coisas que podem ser feitas tentando inspirar aí as estudantes, né? Sim, sim. Enfim. Professora, primeiro, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui, conhecer. Eu tive que sair do Brasil para conhecer a senhora. Eu também. Eu venho do Ceará também. Olha só. Né, do Instituto Federal do Ceará. E algo que me chamou a atenção, na verdade, tudo me chamou a atenção. Eu não sou da área de história, mas eu sou uma particular admiradora. E algo que me chamou a atenção, que no início a senhora falou, foi que foi recuperada a metade da história. Não havia o início e nem o fim. Mas em algum momento foi encontrado algum acervo desse início e desse fim. Algo que dissesse de onde de fato a Egéria é no sentido da família, da linhagem dela, da idade, outros detalhes. Isso foi encontrado? Não foi encontrado. Aliás, tem um grupo aí que procura, porque assim, a Itália, ela ainda preserva aqueles mosteiros distantes, escondidos. Não é difícil você encontrar na Itália. E bibliotecas, arquivos medievais, né? Então, existe ainda uma busca por isso. Especialmente ali na região de Arezzo, onde o Gamorrini encontrou esse texto. Né? Mas, assim, é possível colocar a hipótese de que ela era uma mulher de posses, né? Porque só podia ser para viajar durante 3, 4 anos, ir para Constantinopla, para o Egito, fazer a Terra Santa, tudo. E outra, ela fala para a gente, ela tem guias. Então, tem partes da estrada que tem perigo de ladrões, de sequestradores, né? De várias coisas. Então, ela conta um pouco disso, que houve um grupo que esperou, um grupo de monges, e que ela queria ir. Por exemplo, eu escrevi um artigo sobre Santa Tecla, que é uma santa, e é um texto apócrifo também, que ela teria seguido o grupo de Paulo. E a Egéria, na verdade, quem me chamou a atenção para Santa Tecla foi a Egéria, porque eu lendo, ela falou, e eu quis passar na igreja de Santa Tecla em Éfeso. Aí eu falei, quem é essa santa? Daí eu fui pesquisar e tal, e encontrei o texto. Então a gente vai achando isso. E existe a esperança de que possa existir em algum arquivo, o medieval especialmente, né, desses mosteiros medievais que ainda permanecem, que possa encontrar a parte inicial e a parte final. Mas do que tem aí, a gente só... A reconstrução da liturgia é perfeita, ela está completa. Mas a gente não tem a introdução, nem nada disso. O restante é que a crítica textual, ela vai tentando montar, mas faz muita falta. É preciso ter o texto mesmo. Né? E também espera-se encontrar alguma inscrição. Por isso que a história é um trabalho incansável. Sempre tem algo que pode ser feito. Às vezes a gente pensa, eu não sou da área de história, não vai dar certo fazer isso. Mas é sempre um outro ponto de vista, um outro olhar. E realmente pode trazer alguma coisa nova. Né? Eu sou uma grande entusiasta e aconselho quem estiver no início da juventude e quiser pesquisar, é trabalhoso, mas eu acho que é muito gratificante quando você se debruça sobre um trabalho como esse, né, um texto como esse. E a gente vê, por exemplo, que o texto escrito de ver, de olhar, de estar presente, ele se encontra com a imagem do olho, do ver também, da vida. Então, essa atmosfera, ela está presente em diferentes suportes, né, em diferentes informações que a gente pode ter. Por isso que a gente tem que realmente diversificar as fontes históricas. Né?
É muito. Bom, coloco-me à disposição. Tem meu e-mail. Eu acho que eu não coloquei, eu não sei se eu coloquei aqui meu e-mail, enfim. Mas, enfim, estou sempre à disposição. Gosto muito de compartilhar aqui o meu trabalho. Não sei se posso ainda fazer mais uma pergunta. Eu sei que eu devia ser aquele que íamos limitar, nós tínhamos falado aqui mais ou menos uma hora ideal para terminarmos, mas há uma curiosidade que vem daqui da apresentação da professora e é diferente sempre de ter já olhado para os slides com mais tempo, tenho esse privilégio, não é? Mas tem a ver com esta inspiração que este documento trouxe para a Sílvia, mas também, pelos vistos, foi um documento que terá circulado de alguma forma e terá sido conhecido, assim como os retratos eram visitados, não é? Estas catacumbas. Este documento acha que também poderá ter sido fonte de inspiração pela maneira como descreve os sítios, não é? Porque não há muitos documentos que nós tenhamos tão fácil tínhamos tido acesso, não é? Portanto, este documento é bastante raro, mesmo é uma descrição feminina, mas também as descrições femininas também masculinas também não abundavam tanto e não eram tão descritivas, parece, não é? Haveria esta distinção, não é? Tem, não os documentos, porque tem muito a ver com a técnica de escrita do período, né? Todos muito pontuais. Se a gente for ler, por exemplo, Paulo Orósio, que traz lá a história eclesiástica, então ele fala, aqui houve uma discussão entre tal, e pronto, acaba, termina aí. Então a gente precisa de outros elementos para tentar entender melhor aquele contexto, né? Nesse caso, em que a gente está comentando que você está querendo saber, eu acho que ela é até um pouco mais descritiva do que os documentos tradicionais, do que um Paulo Orosi, por exemplo. Eu acho que ela tem mesmo o objetivo de convidar as amigas para fazerem a mesma viagem que ela. Né? E dizer, olha, não só isso, ela convida também ao estudo do texto. Agora, quanto à difusão da documentação, o Ferrotin, que foi, eu não trouxe muito aqui por necessidade de conter o tempo, né? Mas essa parte do estabelecimento do documento, esse monge que é espanhol, ele na verdade, a historiografia registra ele como uma pessoa muito problemática, que chegou num determinado momento, teve muitas crises na comunidade dele, na diocese dele, e ele se isolou, então, em um monastério, e lá ele encontrou o texto da Egéria. E é ele que vai fazer a contestação das traduções anteriores. Então, ele olha e fala, olha, esse monge é do século XII. Quem fez essa primeira datação aqui está errado, né? Não é um texto medieval, é um texto antigo, mas o copista está fazendo a cópia no mosteiro no século XII, né? O Valério de Bierzo, ele traz, então, é na Idade Média que a gente vai ver essa produção de escrita e de compilação das escrituras nos mosteiros ainda, distantes. Então, é provável que possa existir em Portugal e Espanha. Eu compartilho, sim, daqueles que entendem que, de repente, a gente pode encontrar mais manuscritos, né? Não em Itália, mas aqui, ou em Portugal ou em Espanha. Eu acho. E eu sou defensora de que ela é portuguesa. Se alguém quiser saber, eu defendo. Eu defendo que ela é portuguesa, né? Apesar dos hispanismos no texto, né? Mas eu acho que a linguagem, sim, ela traz alguns traços. Mas não dá para você estabelecer só com base nisso, né? Eu ia só acrescentar que conheci alguns galegos que diziam que eram mais portugueses do que espanhóis, que se afirmavam, da Galiza mesmo, lá mais de cima. Também. Portanto, a Galiza é uma espécie de um híbrido, não é? Aquela Sim. zona toda tem muita influência de Portugal e
da cultura portuguesa e da cultura espanhola. É um mix, não é? Muito bem, muito obrigado agradeço pela muito. sua presença e mais uma salva de palmas. Agradeço muito. Muito obrigado, então, mais uma vez. Muito legal.